Então eu vou voltar no assunto que a gente comentou ali no comecinho, né, que é justamente o Apollo 13. Apollo 13, foi lançado em 1970. A gente comentou semana passada sobre o Apollo 11, né, porque foi em 69, a Apollo 11, e aí teve a missão Apollo 12 e Apollo 13. Mas por que eu estou trazendo Apollo 13, né? Porque teve um incidente, né, um acidente que aconteceu lá, em abril de 70, que ela foi lançada. A ideia era fazer um novo pouso na Lua, né? Então foi lá com os astronautas que vocês estão vendo aí, o James Lovell Jr., John Swigert Jr. e Fred Haise Jr., 3 júniors, né? E os 3 estavam lá, dia 11 de abril de 1970, e a ideia era explorar a região chamada Fra Mauro, lá na Lua, né? Só que 2 dias depois, ainda não tinha, né, pousado na Lua, estava a caminho ainda um tanque de oxigênio no módulo de serviço da Apollo 13 explodiu, perdeu grande parte das reservas de oxigênio e eletricidade. Aí não teve jeito, né, teve que abortar a missão e voltar, porque senão não ia ter oxigênio suficiente, né, lá, não tinha como, não criava oxigênio, né, então tinha que voltar. Então aí começaram os problemas todos, como é que iam fazer para abortar e voltar, né, tinha uma série de desafios técnicos a serem vencidos para manter a aeronave funcionando com todo mundo vivo e garantir o retorno seguro do pessoal para a Terra, né, então tiveram que começar a improvisar um monte de coisa lá dentro, né. E aí você vê isso daí no filme que teve, que eu já vou comentar, Apollo 13 com Tom Hanks, Gary Sinise, etcétera, mostra bem essa situação, complicada que eles viveram lá, né. Então tiveram que calcular, né, quase que um improviso, né, calcular a rota de retorno alternativa, usando a gravidade da Terra e da Lua para fazer, né, o retorno da Apollo 13. Senão podia também explodir na reentrada, né, então se não calculassem direitinho como é que ia fazer essa órbita, já era, bau né. E depois de quase 5 dias no espaço, no dia 17 de abril de 1970, a Apollo 13 finalmente consegue retornar e a cápsula de comando pousou, né, com segurança lá no Oceano Pacífico, né. Então, tá aí, esse evento que gerou inclusive o filme, né. Eh, Apolo inclusive 13 do sucesso ao não sei o quê, do o nome desastre ao triunfo. não sei o nome do filme em Em português, português não. é isso, Apolo 13 do desastre ao triunfo. Tá. E vou comentar mais umas curiosidades sobre ele rapidamente aqui. Um deles é justamente que foi nessa missão que surgiu aquela famosa frase, né, "Houston, you have a problem", né, Hum. "Houston, nós temos um problema". Foi aí que, quando eles reportaram essa explosão ali, na época, naquele instante, eles nem sabiam que era a explosão do tanque de oxigênio. Eles viram alguma coisa anormal acontecendo, viu pela janela alguma coisa escapando, algum gás escapando, aí eles contactaram a Terra, né, e aí no controle da missão que ficava em Houston, e aí falaram essa frase famosa. E eu tenho um trechinho justamente gravado dessa frase, né, quando ele reportou esse problema aí que ficou famoso. Então vamos passar aí rapidamente, tá com a legenda, tá pequenininho, mas eu acho que talvez se alguém tiver uma tela grande dá para ler. Vamos pegar aqui. Okay, Houston, we've had a problem here. This is Houston. Say again, please. Houston, we've had a problem. We've had a main beam plus undervolt. Roger, main B undervolt. Okay, stand by, 13. We're looking at it. Okay, right now, Houston, the voltage is looking good. And we had a pretty large bang associated with the caution and warning there. And as I recall, main B was the one that had a amp spike on it once before. Roger, Fred. Então tá aí a gravação, né, onde ele fala "Houston, I got a problem". Diga de novo, como é que é? Não entendi, né, falou de novo, falou da tensão elétrica lá, da voltagem que estava ruim, mas aí na hora que ele reportou estava boa. Aí ele falou: "Ah, porcaria, tá de novo normal, não sei o quê". Aí a gente viu uma explosão ali, saiu gás, não sei o quê, entendi, né, e aí continua lá, coloquei só esse trechinho.
O filme é bem legal também. O filme é muito bom Bem filme. legal mesmo. Inclusive está aqui aqui, ó, Apollo 13 com Tom Hanks, Kevin Bacon, Bill Paxton, Gary Sinise e Ed Harris. Né? Gary Sinise, o Tenente Dan do exatamente. Forrest Faz o Gump. papel de um paraplégico, né? Não tem as pernas, né? No Forrest Gump ele perdeu as pernas, exatamente. No Forrest Gump, Forrest Gump ele perde as pernas, né? Então, e ele é também do CSI Nova York, não. Acho que é o CSI Nova York, né? Que é o Gary Sinise. Esse cara fez um monte de filme, ele é muito legal, cara. Muito legal mesmo. Bom, Tom Hanks dispensa comentários também. E o Ed Harris também, né? O Ed Harris é o que fica em terra, né? É do comando da missão lá em Houston, né? Pode crer. Muito bacana. Mas tem uma curiosidade aqui que tem dois caras, um cara e uma mulher aqui, né? E você falou que é aniversário dele, né? Tem aniversariante na tela aí, cara. Tem aniversariante olha na a tela. coincidência aqui, né? Você tem à esquerda o Jack Black, ator, músico, né? Ele nasceu dia 29 de agosto de 69, né? Justamente um ano antes da missão, né? E a mãe dele é a da direita, Judith Love Cohen. O que tem a ver ela, né, com a história toda, né? Pois ela foi uma engenheira elétrica, trabalhou na TRW em projetos espaciais e ela ajudou a criar justamente o sistema de orientação de abortamento. Ele fez parte da equipe, né, que implantou esse sistema na Apollo e foi justamente o pessoal que garantiu a chegada dos astronautas do Apollo 13 na Terra, justamente o sistema de orientação de abortamento. Inclusive, quando esse desastre atingiu essa missão, esse sistema trouxe o pessoal para casa, funcionou, né? E a Judith, né, estava lá quando os astronautas agradeceram essa equipe lá, quando eles estavam lá em Redondo Beach, quando foram resgatados, né? Então tá aí, a mãe dele, Jack Black, foi primordial na volta deles com segurança para a Terra. E essa é na época, mais ou menos, que ela trabalhava lá em projetos da NASA. E ela considera esse projeto da Apollo foi um ponto alto da carreira dela, trabalhar nas missões Apollo. Não, e isso daí foi uma coisa muito, 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 muito importante, Marcelo, porque as missões Apollo que deram errado, morreu todo mundo, né, cara? Era assim, quem ia para uma missão dessa sabia que um erro era fatal, qualquer detalhe era fatal. Estava lendo, inclusive, da Apollo 1, os caras fazendo teste aqui na Terra, a cabine que eles estavam pegou fogo, porque tudo era inflamável dentro da cabine. O traje era de nylon, os bancos, é aí que eles começaram a se preocupar com esses detalhes, porque eles não tinham noção do que eles podiam enfrentar, né, cara? Então, realmente, quando deu um problema no espaço, os caras falaram, nós temos um problema, um já deve ter olhado para o e falou, aí. Quando acendeu lá, Caution and Warning, deixou, nossa, já era. Pode já assinar era. O atestado de óbito aqui, que a gente não volta. E eles voltaram. Então, realmente é um fato de uma magnitude enorme, né, cara? Enorme mesmo. E muito legal. A mãe do Jack Black está envolvida nessa história, né, engraçado. Cara? E que é um aniversariante da semana. Incrível. Ele é um aniversariante da semana, exatamente. Muito bom, bem. Então, aqui temos algumas mensagens aqui. Um dos astronautas queria foi vetado, pois disseram que estava com sarampo e substituíram. No filme eles citam esse episódio mesmo. Angelis falou que esse é um filme que ela assiste. Aliás, não foi justamente o Gary Sinise? O astronauta que era o Gary Sinise, que foi substituído, foi cortado, né? Ele ajudou na equipe em terra. Aqui. Isso, acho que foi justamente ele falando nisso, né? Exatamente, porque quem foi o Kevin Bacon e o Tom Hanks e o outro lá, como é que chama? Bill Paxton. Bill Paxton. E, inclusive, falar em o Kevin Bacon, eu vou ter que trazer essa história qualquer dia aqui, porque existe o Oráculo de Bacon, numa das universidades americanas, que é um website
que é um outro assunto muito legal aí, que são os graus de... Esqueci, os graus de relacionamento, eu não lembro como é que é o nome exatamente, mas quaisquer duas pessoas no planeta Terra, você consegue alcançar uma outra com até 7 graus, mais ou menos isso. Você sabe dessa história, né? De comunicação. Isso daí eles Você conhece citaram alguém que muito. conhece alguém que chega nessa outra pessoa. Em média, em 7 saltos, você consegue chegar em... 6 ou 7 saltos, você consegue chegar em qualquer um. E aí tem o oráculo de Bacon, que você coloca o nome de um ator, outra atriz, né? E ele diz quantos saltos que existem até chegar em Kevin Bacon, não por conhecer, mas por ter trabalhado em filme junto. Então, você fala aí, sei lá, Robert De Niro e Kevin Bacon. Daí eu falo, Robert De Niro trabalhou com tal fulano em tal filme, que trabalhou com tal fulano em tal filme, que trabalhou em tal filme com Kevin Bacon. 3 saltos, por exemplo. E eles usam uma base de dados lá para fazer isso. O Kevin Bacon, por sinal, ele deve estar com a vida ganha, cara. Eu sigo ele no Facebook e ele toda semana ele posta ele e a mulher dele numa fazenda, alguma coisa, ele tocando violão, ela canta pra caramba, né? Ele toca, aí canta um pouco com ela, eles abrem umas vozes. Qualquer dia desse, se eu for trazer a história dele, eu trago esse lado mais extrovertido aí da família Bacon. Esse que eu ia falar, o que o Alair citou agora. Isso daí eu lembro de ter sido citado essa inter-relação aí a partir do Orkut mesmo, que você conseguia chegar em qualquer pessoa na Terra com no máximo 7 conexões. Muito legal. Só para puxar um gancho aqui, porque já estamos chegando no finzinho aqui, a gente tem que terminar um pouco mais cedo hoje, eu tenho um curso mais tarde. Mas só para puxar um gancho, tem um aniversariante recente aqui, que é o Jean-Michel Jarre. Ele aniversariou 24 de agosto, está com 75 anos. Ele que é filho de Maurice Jarre, aquele que eu comentei, que fez a trilha sonora de Lawrence da Arábia, Dr. Zhivago. Então, Jean-Michel Jarre aniversariou 75 anos. E qual é a relação, né? Ele compôs uma peça que ia ser tocada no espaço, né? Rendezvous é uma das peças dele. Rendezvous 6 ia ser tocada pelo astronauta Ronald McNair. Ia tocar um solo de saxofone dessa música, só que ele subiu no Challenger que explodiu. Então, foi essa desgraça que aconteceu. O cara levou um saxofone na Challenger? Isso, na Challenger, ele ia tocar a música do Jean-Michel Jarre lá. E ia ver, ao mesmo tempo, ia pegar o batimento cardíaco dele e tal, para fazer a amostra de som para música e tal, mas aí explodiu, né? Então, ouvir Jean-Michel Jarre dá azar. E depois, eu só estou lendo aqui, né, não preparei isso não, só estou lendo ao vivo aqui. Após o desastre com a espaçonave Challenger, que foi 28 de janeiro de 86, a música foi gravada com outro saxofonista e recebeu o nome Les Rendezvous Ron's Peace, ou seja, a peça de Ron, que é o nome do astronauta que morreu na Challenger. Acho que depois ele fez uma música em homenagem a isso que você citou agora. Les Rendezvous Ron's Peace. Tanto a música como o álbum foram dedicados aos astronautas mortos no acidente com a Challenger. A gente falou, inclusive, do Pink Floyd e o Vangelis, né? Fizeram trilhas para várias missões aí da NASA. Sim. Puxa vida. É isso. Rendezvous, Oxygen, Magnetic Field. Muito bom. Então, para a gente se despedir, pegando o gancho aí do Jack Black, vou deixar o abraço para os aniversariantes da semana, no qual o Jack Black está inserido, e junto com ele tem Paulinho Mosca, Sandra de Sá, o Alex Lifeson do Rush, quem mais? Shania Twain, um outro cara que ele se chama Marco Antônio de Araújo. Você sabe quem é esse músico mineiro brasileiro? Não. É o Egberto Gismonti, cara. Só que ele faleceu em 86. Egberto Gismonti é só um nome artístico mesmo, que depois ele deixou de usar quando ele saiu do país. Mas ele faleceu em 86. Quem mais que a gente tem aqui? Malu Magalhães,
Tony McAlpine, André Cristóvão, tudo fazendo aniversário hoje, Edu Lobo também, Cameron Diaz, fazendo aniversário hoje não, fizeram aniversário na semana, o cartunista Angeli, chargista, né, cartunista e chargista Angeli, o Richard Gere, fazendo aniversário também essa semana, quem mais aqui? Van Morrison, que está vivo ainda, Rudolf Schenker, que é do Scorpions, guitarrista do Scorpions, e aí a gente tem duas pessoas que uma está viva e a outra já nos deixou, que é exatamente do dia de hoje, que é a Glória Estefan, que está aí à sua direita, e a Tarsila do Amaral, à sua esquerda, a artista plástica, pintora, modernista, legal. uma das principais artistas latino-americanas, brasileiríssima de Capivari, faleceu no dia 17 de janeiro de 73, há 50 anos, ela nos deixou. Olha, relembrando que 1º de setembro, 84 anos de início da Segunda Guerra Mundial. Pois é. Pô, e eu vi uma coisa interessantíssima, só para a gente fechar em cima desse assunto do Alair, a trilha sonora de um filme que a gente inclusive falou aqui, Nada de Novo no Front, lembra que a gente comentou desse filme? Sim. Eu vi uma análise da trilha sonora, eles ganharam um Oscar nesse filme de trilha sonora, e se você analisar a trilha sonora, ela é muito simples, é uma trilha sonora que, na verdade, não tem música nenhuma no filme, né? Não tem trilha nenhuma no filme. O filme é só efeitos musicais, e a única melodia que acontece no filme, ela tem 3 notas. Nossa. Que é um si bemol menor, é a tríade de si bemol menor. Então é uma tríade grave, né? Que é uma coisa interessantíssima, que até a análise do cara que estava analisando, ele fala assim, putz, mas por que o cara ganhou o Oscar? Essa trilha toca na hora que eles estão marchando, jovens, felizes, indo para a guerra, assim, todos empolgados, não sei o quê, e sem se ligar o que o destino esperava. Então, é um momento que, teoricamente, se você botasse uma música tipo Chariots of Fire, né, uma trilha de empolgação, assim, uma coisa empolgante, iria mover muito bem a cena, só que ela vai uma coisa grave, triste, e eles todos empolgados, e aquela trilha triste no fundo, puxando aquele momento melancólico, e acho que esse choque que deu uma coisa muito bacana. Legal. Aí. E ainda não vi esse filme ainda não vi. Tá. Cara, Nada de Novo no Front, vale a pena esse também, viu, Marcelão? Eu assisti muito legal. Dia desse. E o final da guerra ali é que é dramático. É sobre a Segunda Guerra? É sobre a Primeira Guerra. A Primeira. Primeira Guerra, que é o que o Lair está citando ali. Ele está falando da Segunda, né? Não, 84 anos da Segunda do início Guerra. Da Segunda Guerra, desculpa. Segunda. Verdade, porque a Primeira Guerra foi em 1911. Aí já 17, 18, por aí. Isso. Tá, legal. De 11 a 15, né? Acho que chegou a 17, não foi? 17, acho 18? Que era de 11 a 15 e a segunda foi de 39 a 44, 45. Né? 44, 45. Bom, é isso então. Vamos lá então, terminar hoje mais cedo, olha só, 1h15 apenas. Legal, dá tempo pro café ainda, hein? Hitler invadiu a Polônia. Mas dá pano para manga para a gente falar sobre isso hoje, mas hoje não vai dar para a gente continuar, não. Temos que abortar a missão um pouco mais cedo, né, e retornar à Terra. Marcelão então tem aula hoje. Então, valeu galera aí que assinou ali no canal. A gente passou de 400, agora a meta é 500 assinantes. E a gente continua aí. Remute 71 semana que vem. Muito bem. Até semana que vem, então, no 71. Bom fim de semana a todos. A gente se vê até lá. Legal, galera. Boa aula para você lá, Marcelo. Um abraço para todos. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.